Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. No episódio de hoje, terceiro, episódio do nosso podcast, nós vamos bater um papo com a Aline. Gente, vocês conhecem a Aline? Aline Brodbeck? Eu sou fã dela. Acompanho ela há muito tempo. A família Brodbeck toda, né? Eu sou fã dessa família. Eles são incríveis, falam sobre evangelização, feminilidade, muitas outras coisas. E hoje eu convidei a Aline pra gente conversar aqui nesse Sabedoria Cast, nosso terceiro episódio. Eu já enviei aqui o convite pra ela poder participar. E pra quem ainda não conhece o Sabedoria Cast, que tá chegando agora, Ó o pessoal já dando boa noite. Um beijo pro Ceará. Boa noite, Pedro. Boa noite, Milena. Vocês podem ir mandando boa noite que eu vou ir saudando aqui vocês. Como eu estava dizendo, o Sabedoria Cast é uma espécie de podcast que a gente está fazendo aqui pelo Instagram. Então, toda quinta-feira às 8 horas da noite nós temos episódio novo com um convidado especial, onde eu vou entrevistando esse convidado e a gente vai falando sobre diversos temas. Ele vai falando da conversão, vai falando da história da vida, enfim. E aí a gente vai batendo um papo mesmo. Boa noite, Estela. A Eliana falou que é de Pernambuco. A Isabel de Ceará. Sejam bem-vindos, gente. Já vou colocar a Aline aqui para participar com a gente. Olá. Oi, Aline. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz. Estou muito honrada em receber você aqui no Sabedoria Cast. Você tá bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tô só ajustando aqui, Ana. Fica à vontade. Gente, eu gostaria que vocês, antes da gente começar, fossem lá no Instagram da Aline, seguissem ela já. O conteúdo dela é maravilhoso, ela fala sobre feminilidade, catolicismo, e eu tenho certeza que vai ajudar muito na caminhada de vocês. Então já conheçam antes da gente começar o perfil dela e depois vocês voltam para a live. Aline, eu queria primeiramente te agradecer, né, novamente, por ter aceitado o convite. Estou super feliz que a gente vai poder conversar aqui hoje, bater um papo. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você. E aí depois a gente vai adentrando um pouco mais em alguns aspectos, né, sobre a sua conversão e tudo mais. Mas se apresente aí para o pessoal. Tranquilo. Me chamo Aline Brodbeck. Sou casada com o delegado Rafael, tenho 5 filhos, sou professora e advogada por formação, mas atualmente estou basicamente me dedicando ao lar e aos nossos cursos online, né? Que a gente tem bastante, livros, toda essa questão da formação, que é a nossa paixão, que é evangelizar e poder ajudar um monte de gente aí. Que coisa boa, né? E vocês fazem isso muito bem, né? Eu conheci vocês, na verdade, primeiro eu conheci o Rafael. Eu conheci por um artigo que ele publicou, que na época eu falei, gente, que escrita sensacional. Aí eu comecei a seguir ele, logo eu conheci você, comecei a te seguir também e tal. E aí, de repente, você lançou o seu livro recentemente, né? E aí chegou aqui em casa, como eu tenho na livraria também, né? Chegou aqui em casa e eu já dei uma folhada boa nele, né? Eu não terminei, mas eu já dei uma folhada boa. Também já vi um monte de artigo seu, você tinha um blog, tem um blog ainda, né? Já acompanhei alguns artigos no blog. Inclusive, um dos seus artigos inspirou uma sequência de stories que eu fiz, que eu acho que foi a mais bombástica aqui do perfil, que foi sobre calça, uso de calça, a modéstia e tal. E aí eu me inspirei no seu, eu li bastante e tal, eu já estava estudando sobre o tema também, e aí o seu, assim, foi definitivo para eu poder fazer a sequência. Aí no finalzinho eu deixei a indicação do seu blog também, e foi um sucesso, o pessoal gostou, o pessoal procurou saber também sobre o seu blog e tal, foi muito bom. E aí, pra gente começar, né, assim, a bater um papo, eu queria que você começasse contando, porque assim, né, o meu perfil aqui, ele é focado em catolicismo e feminilidade. Então, é basicamente parecido com o que vocês também abordam, né? E vocês abordam lindamente. Então, aqui no podcast, eu tento trazer esse tema bem
presente, né? Tanto o catolicismo, se puder também feminilidade e tudo mais. Então, pra gente começar, eu queria entender como foi a sua conversão pro catolicismo. Eu tava vendo uma zapiada lá no seu perfil e eu vi que você falou que você viveu um processo de conversão já adulta na fase de namoro com o Rafael, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência, como que despertou esse desejo de se tornar católica, se você já era, se você se tornou, como é que foi? Então, Ana, na realidade, quando eu era criança, assim, bem pequena, assim, 7 anos de idade das minhas filhas do meio, 7, 8 anos, o meu pai ia na missa todo domingo, eu ia com ele, né? E um dado momento ele parou de ir, né? E consequentemente, eu criança parei de ir com ele. Eu já tinha me inscrito na catequese para fazer, mas não fiz, não sei por que motivo não me chamaram, enfim, aquelas coisas. Bom, daí em diante eu buscava algo e não sabia o que que era. E fui espiritualizada, né? Assim, aquela coisa meio jovem mística, né? Botar cartas, aquela coisa de adolescente, começa a ficar curiosa, né? Fui espírita, cheguei a frequentar a igreja luterana, cheguei quase a entrar numa igreja evangélica, enfim, acho que eu só não pisei em terreiro de macumba porque não houve oportunidade, né? Então, assim, eu buscava, né? E eu acho que Deus sentiu. Mas era engraçado que eu buscava Deus, mas eventualmente, às vezes, eu ia na missa, já grandinha, é claro, eu ia na missa, sentia necessidade, né? Eu digo, eu preciso ir. E era o lugar que eu melhor me sentia lá, mas eu não sabia nem o que era aquele pãozinho que o padre levantava. E me sentia muito bem lá. Eu realmente gostava de estar na igreja católica, né? Diferente dos outros lugares que parecia que não me encaixava. É claro que isso, a questão do sentimento, eu percebo claramente agora que era uma graça de Deus na minha vida, né? Era como se Deus já tivesse me iluminando o meu caminho. E aí o que aconteceu, né? Eu fui muito novinha para Pelotas para estudar. Pelotas é a cidade vizinha da minha cidade é muito pequenininha. E aí eu fui para lá estudar, eu tinha 14 anos, morar com meu irmão. E comecei a me virar, virei adulta muito cedo, né? E aí, a partir daí, a questão da religiosidade ficou meio de lado, né? Porque aí eu tinha uma vida adulta para encarar pela frente e já não tinha mais tempo de ficar pensando sobre isso, né? Porque eu tinha que estudar, depois trabalhar, fiz minha faculdade trabalhando, nanana. Bom, mas aí surgiu, né, aquela função da internet, né? Na época nem tinha rede social. Mas tinha aqueles canais, né, do IRC, né, canal Pelotas, era IRC, o Rafael tá assistindo a live aí, corrige, qual era o canal que a gente se conheceu lá. Enfim, aí a gente acabou que se falava lá, né, que era o canal da cidade, e nos falávamos, conversávamos muito, né, porque ele namorava, mas ele era respeitoso, vamos deixar claro aqui, né? E a gente conversava muito, que a gente gostava de conversar, porque a gente se afinava intelectualmente. E a partir daí começamos nos encontros e desencontros de internet, isso aí durou alguns anos. E aí acabou um dia que a gente se encontrou, combinou de se encontrar, né? Para ele, um encontro às cegas. Para mim, não. Mirk, canal Pelotas, olha aí. Aí um encontro às cegas para ele, porque eu nunca enviei uma foto minha. Naquela época não tinha rede social, eu enviava foto, não, ele me enviou. E aí ele, né, diz ele que gostou do que viu, acho que gostou, tá até hoje, né? Enfim, a partir daí a gente começou a namorar. E eu achava assim, achava diferente, porque, né, ele todo domingo ia à missa, tinha o grupo dele, bem isso assim, com um mês de namoro, ele bastante fiel, né, a questão da missa, de amor a Cristo, falava muito, e começou a me despertar, e ele me começou a me convidar para ir com ele, e aí conheci o movimento que ele fazia parte, que eu faço parte até hoje, que é o Reino Christi. Daí a gente começou aí comecei o meu processo de conversão, né? Então a partir daí, eu já tinha uns 22 anos, se não me engano, com 22 para 23 eu fiz a minha primeira comunhão, né? O Rafael me deu a primeira catequese e eu fiz a minha primeira comunhão, né? E a crisma eu fiz, nem nascida não era, diz uma aí, não era mesmo. Eu já sou titia.
E aí, o que que acontece, né? A partir daí, né, a gente começou a ver que as redes sociais, na verdade, nem iniciou ainda as redes sociais, mas a gente viu que na internet começou a surgir muita gente interessada em se descobrir, como eu. Né? Eu queria me descobrir, eu queria conhecer mais sobre Cristo, eu queria, né? Tinha aquele sentimento ainda dentro do coração. E aí o Rafael, já antes mesmo, já participava de lista de discussões, escrevia para o Mídia Sem Máscara do professor Olavo de Carvalho, quando ninguém nem conhecia o professor Olavo, o Rafael já estava lá, né? Professor Carlos Ramalhete, e aí começou dali, né, a escrever, estudar. E eu senti necessidade de falar com as mulheres, senti assim, um chamado especial para falar com as mulheres. Por quê? Porque eu comecei a frequentar a missa, comecei a estudar, né? Estudar o catecismo, estudar o papel da mulher, porque eu queria me encontrar, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui dentro, qual o meu papel aqui dentro, né? Que é o meu papel enquanto mulher para Cristo? E aí eu comecei a ler isso, daí eu queria que o mundo soubesse, porque eu olhava para o meu lado e era assustador, né? Se a gente olhar, é assustador, né? A gente vê mulheres que não se valorizam externamente, internamente, ou que se escondem, ou que se mostram demais, enfim, e isso aí mexia muito fortemente comigo, não com o intuito de olhar e botar dedo na cara e condenar e desejar falar mal e que, enfim, ficar com maus pensamentos, digamos assim, né? Mas realmente de ajudar. Era um desejo muito forte de ajudar essas mulheres, porque eu queria que elas descobrissem o que eu descobri, o tesouro que eu descobri, né? Então, eu fiz o blog, né? Na época era o boom dos blogs, né? Tinha as blogueiras, blog de maquiagem, blog, né? E fiz o meu blog e comecei a escrever ali artigos, o Rafael me ajudando, comecei a fazer estudos sobre mulher, sobre documentos e tal, e comecei a falar ali. Não mesma sorte, surgiram outros, né? Alguns tendendo a distorcer algumas coisas, um pouco mais radicais, né? Enfim, né? Foi o boom dos blogs. Aí vieram as redes sociais, o Orkut. E no Orkut nós começamos a trabalhar junto também, nisso aí, na questão do apostolado e tal. Ninguém falava, quase não tinham, basicamente não existiam quase mulheres falando sobre fé católica, sobre papel da mulher. Era eu e acho que a Camila Abadi, né? Assim, que iniciamos naquela época, né? Depois tiveram outras mulheres, enfim, né? Falando junto. Aí veio o Terça Livre, participei do Elas, do Terça Livre, né? As meninas brincavam a madrinha do Elas, porque era um programa só de mulheres e que falava sobre política, a Campagnolo falou lá, surgiu lá também naquela época e tudo mais. Então, assim, a gente vem numa história mais ou menos de internet, assim, mais de 10 anos, com certeza, mais de 10 anos, né? Nesse mundo onde tudo era mato aí. E aí a gente veio abrindo, assim, um pouquinho, né, esse mato, com o intuito de passar o que nos foi passado, né? Até porque o nosso movimento, ele sempre nos trabalhou muito com formação conosco, a gente sempre tinha muita formação. O Reino Cristo, ele prezava muito pela formação dos seus leigos, né? Então, o Rafael tá lembrando aí, ó, na época era Aline, Mormons e protestantes evangélicas. Eu cheguei a criar uma liga junto com o Rafael de blogs cristãos. Inclusive, eu tenho protestantes que conversam comigo até hoje, né? Algumas dessas já se converteram, outras não, né? Eu tenho uma que é muito minha amiga, se mudou lá para os Estados Unidos e tal, e a gente conversa, outra foi para a Europa, e a gente conversa até hoje, porque tinha uma liga, não católica, mas assim, cristã, voltada para trazer mulheres para Cristo. Que como eu surgiram muito mais. Tanto é que na época, Ana, só para te ter noção, era muito difícil conseguir material que falasse sobre mulher, né? Porque não tinha isso. Agora tu abre ali Instagram, Google, Alexia, me diz tal coisa, boom, né? Na época não tinha. Então, eu muito bebi em fonte também protestante, né? Porque lá nos Estados Unidos esse tema já vinha sendo amplamente discutido, eles começaram a crescer, né, bastante. Tem até hoje aqui na minha prateleira, daqui dos livros, aqui do lado eu tenho uma prateleira basicamente só minha,
que é sobre mulher, questão. Eu tenho alguns livros daquela época protestantes, o que vestir, como é que era, né? E tudo isso eu comecei a buscar para me formar, para passar adiante. Claro que, assim, com a graça de Deus, Nosso Senhor, né, uma boa formação, um bom acompanhamento, eu sabia discernir o que dava para ser usado dentro, né, do que a gente crê, do que era protestante, né, daquela moral protestante que é extremamente de uma matriz puritana, né, do listinha, de regrinhas, de não ter nuances, e que nós católicos, graças a Deus, temos uma visão melhor, mas mais amplas e esclarecidas sobre esse tema. E daí a gente começou, daí comecei a falar, bom, aí o que aconteceu, né? Começou a vir os filhos e tal, eu já não tinha tanto tempo para artigo, tirava foto do look para não deixar morrer o blog, né? Era o look do dia, porque era o que eu conseguia, porque sempre prezei por estar muito bem arrumada dentro de casa, isso para mim era um ponto que era inegociável, né? E até falo, tem vários artigos lá no blog sobre isso, porque, né, da importância da mulher se arrumar, ainda que tenha filhos, ainda que, né, esteja cansada, nananã, enfim. E aí, que até era um ponto que eu batia muito, né, no Fêmina moda modéstia, né? Por quê? Porque eu queria atrair mulheres. Se eu largasse Fêmina moda cristã, Fêmina não sei o quê, né? A mulherada, assim, que não era católica, já ia se fechar. O meu objetivo era pescar fora do aquário. Eu não queria buscar dentro do aquário. Depois, sim, eu comecei a formar, né? Buscar dar formação para a mulherada que estava lá. Mas o que aconteceu, né? Eu falava muito sobre essa questão da moda, né? E aí eu atraía muita gente e aí começava a explicar o porquê de tal roupa, o porquê que a gente tem que andar bem vestida, por que a gente não tem que andar como um açougue mostrando todas as carnes, né? Enfim, e daí o blog, né, explodiu, só que aí comecei a ter os filhos, casa, demanda, mudança de cidade, porque, né, o marido trocava de cidade. Então era só do look e lá pelas tantas eu digo, cheira, agora parou, né? Agora deu, vamos dar um tempo. Aí tirei né, alguns anos sabáticos e aí começou a função do Instagram, né? Aí começou a função do Instagram, que a gente apenas jogava antes do fotos lá ou do Facebook mesmo, né? E aí começou o boom do Instagram, né, de surgir outras mulheres lá no Instagram, que muitas delas minhas amigas até hoje, né? E eu, assim, eu primeiro tinha um perfil fechado, não queria mais a exposição que eu tinha. Porque o que acontece, né? É muito bonito, assim, ai, a Aline, Antigona, né? Todo mundo conhece porque, né, foi pioneira, quando ninguém tinha mais mulheres, era ela no Salve a Liturgia, era ela na revista do Taiguara, ela não sei o quê, tá. Só que, assim, era porque também acho que eu era uma das únicas mulheres que tinha, né, e que tocava nesse tema. E aí não queria mais tanta exposição, né? Então eu não me agradava mais aquilo, fechei, não queria. Mas aí, como diz uma amiga minha, o apostolado, o chamado de Deus é um fogo que ele coloca dentro da gente que não dá para esconder embaixo da cama. E aí eu comecei a postar o dia a dia, né? Comecei aí as minhas seguidoras antigas que estavam lá, ai, Aline, que bonito, que legal, isso é inspirador. Que bom ver tu, que tu te arrumou, que bom ver tu. Aí eu botava lá as crianças assim, ai, que legal. Ah, isso me inspirou, isso me ajudou. Tu não sabe como simplesmente essa tua foto mudou o meu dia. E aí eu comecei, eu digo, ai, Senhor, que queres, né? Que queres de novo? Aí o Rafael disse, olha, Aline, tá na hora, abre o Instagram, né? Deixa ver. Aí o Rafael já estava atuando bastante, né, no Instagram e começou o pessoal a perguntar, e a Aline e tal, aí eu abri e comecei a mostrar meu dia a dia despretensiosamente, sem intuito de nada, apenas mostrando meu dia a dia, mostrando as crianças, mostrando o que eu fazia, como eu vivia. E eu descobri que esse era o objetivo do Instagram e que era isso que o pessoal queria, né? Ele queria buscar, né, mulheres que já tinham passado, porque a maioria é o público jovem que estava casando, que estava, né, que lida com, né, Instagram, internet, porque o público da minha época mesmo são pessoas que têm muitas resistências. Talvez agora nem tanto, mas antes tinha muita resistência, né? Então, era um público mais jovem que se interessava por uma mulher que teve já 4, depois 5 filhos
e queria saber. E começou a vir o pessoal. E aí que começou a função, né? De eu falar de novo de feminilidade, falar de novo de modéstia, falar de novo, porque começou o pessoal a perguntar e aquela história, né? A gente foi chamado para pregar a verdade aqui, né? Não para se esconder ou ficar de meias palavras. Acho que foi um tempo importante eu né, ficar quietinha, mas acho que pelo que eu leio e pela quantidade de pessoas que podem se servir da pouca sombra que eu dou, né? Porque eu digo que Deus usa, às vezes, as piores árvores para dar seus melhores frutos, que me faz feliz, né? Então, até um padre falou uma vez para mim, Aline, se tu ajudar uma pessoa, seja a se converter, seja servir melhor a Cristo, já valeu o teu apostolado. Já valeu todo o tempo que tu passou ali. Então eu comecei a ver que era verdade, né? Porque agora eu olho assim, um monte de menina nova, e aí ali na barrinha do pesquisar fica pipocando para mim essa função, né, de feminilidade e tal. E um monte de menina que nem tu, assim, com um conteúdo maravilhoso, escrevendo às vezes o que estava na minha cabeça e que eu não fui lá e não consegui colocar, né? E assim, com muita coisa bonita, com muito mais seguidores, com pessoas podendo atingir públicos muito maiores. E eu acho incrível isso, né? Na época que eu fiz o blog, na época que eu iniciei, tinha umas moças que também começaram a fazer também blogs, e eu sempre dava maior força, eu digo, vamos fazer, vamos lá, né? A Célia, quando surgiu, vamos lá, Célia, vai, tu tem baita potencial, a Leite, vai, tu tem baita potencial, mostra mesmo. Enfim, porque a gente está aqui, né? Não é concorrer, não é querer ser rainha, não é querer títulos, a gente está aqui para mostrar a verdade, para mostrar como Deus é belo e como a mulher é bonita. E quando eu falo bonita, não é simplesmente a beleza que vocês veem, é a beleza que Deus nos dá, que é a graça, né? Que Deus nos dá de sermos mulheres. E isso aí é belíssimo, né? Então eu fico olhando, aí eu conheci o teu trabalho e fiquei encantada. Eu digo, nossa, olha, Rafael, que menina maravilhosa, olha essa aí, surgindo essas meninas. O Instagram me lembrou um ano atrás, eu fiz com a Isabel Arruda, acho que é o sobrenome, né? Eu fiz uma live com ela também, né? Outra menina maravilhosa. Eu digo, que coisa boa, e é isso aí, vamos seguir, né? Vamos seguir fazendo o apostolado, mostrando, porque tem muito para ser falado, tem muito para ser ensinado, tem muito para ser passado, né? E isso aí não tem quem apague esse fogo. Eu acho que vocês foram, como você estava falando, vocês foram os pioneiros que trouxeram, que inauguraram isso, né? Então, querendo ou não, de qualquer forma, toda essa galera e essa mulherada que está surgindo, essas moças novas, são frutos de vocês, né? Das orações de vocês, do trabalho de vocês, porque tinham poucas, como você falou, né? Tinha você, tinha uma galera do protestantismo. Então, realmente, assim, esse trabalho de vocês foi essencial para abrir as portas para existir hoje, né? Os tantos apostolados, como você falou, de meninas incríveis que estão aí impactando, né? Tantas jovens. Igual o Wagner falou, o trabalho está apenas começando. E com certeza vocês foram os pioneiros, né? Você foi a pioneira, assim como as outras aí que começaram na sua época aí nessa fase. E falando sobre feminilidade, a sua história muito impactante, é muito bonita, viu? Precisava, não sei, gravar alguma coisa mais, igual acho que o Wagner falou aqui, precisava gravar, fazer um programa, sei lá, um documentário, porque é muito bonito. E é muito grandioso, assim, né? Me admira a sua modéstia, assim, né? Mas é muito grandioso, é um trabalho muito grandioso que impacta muita gente, né? Alcança muitas almas, né? Igual você falou. Na época eu não tinha noção, eu não queria muito e tal, mas realmente nós somos chamados, né? Todos a ter um apostolado. Então, Ana, o que acontece? Por que eu também senti essa necessidade muito forte de vir falar, né, o que eu pensava, do que eu estava vendo e vivendo? Porque a gente vive numa sociedade puramente feminista, né? E apregoado o feminismo como uma coisa positiva.
uma coisa boa, né? E aí que aconteceu, né? A coisa de quase 20 anos atrás, eu fiz um artigo e o meu sogro, aí o Rafael passou para o meu sogro, e o meu sogro gostou contra o feminismo, falando acho que até num caso em que era um caso de uma menina que engravidou bem novinha, com 12 anos, Sei. e que estava fazendo estudo para abortar, e aí eu fiz um artigo ali defendendo um monsenhor, ou não me lembro quem, não me lembro exatamente, mas eu fiz um artigo defendendo, porque ele foi extremamente quase linchado, assim, por dizer que abrigaria essa menina, que a igreja abraçaria, que não era para abortar. E aí fiz o artigo, né, defendendo, falei, mostrei para o Rafael passou para o pai dele, e o pai dele mandou publicar no jornal, porque naquela época não tinha, assim, publicar nas redes sociais não tinha. Não. Gente do céu, eu recebi até ligação de colega minha de faculdade me dizendo que eu não tinha noção do que eu estava falando. Foi assim, olha, se fizesse uma fogueira, tinha me queimar. Meu Sim. Deus! Aí, nossa, eu quase morri quando vi no jornal, porque eu sempre fui muito envergonhada, imagina a menina e tal, aquela coisa, né? Mas enfim, ali eu senti que Deus já tinha me dito assim, ó, vai, que se tu não for eu vou te empurrar, eu vou dar um jeito, né? E ali, assim, da mesma sorte, eu também veio gente assim me dizer assim, nossa, ufa, precisamos ouvir mulheres falando sobre isso, porque já existiam alguns homens que falavam, mas as mulheres já estavam muito caladas, as que pensavam diferente, né? As mulheres, ou então, elas ficavam ou com vergonhas ou abafadas, enfim, né? E daí aí eu comecei a pegar esse ponto assim e falar, né? E comecei a dizer, ó, o feminismo é errado, gente, não é por aí, né? Conquistas de mulheres é diferente de um movimento feminista, né? Vão estudar, porque aí a gente começou, aí eu tinha um grupo na época, e nesse grupo que eu estava, da Mães Católicas, eu tive a sorte de conhecer mulheres extremamente inteligentes que estudavam profundamente com homens que são santos, né, verdadeiramente santos, e que me passavam muita informação, né? Então, por exemplo, eu aprendi muito com a Fernanda Tactani, né? Tu é muito novinha, tu não deve conhecer, porque ela agora tem um trabalho muito discreto na internet, mas a discípula dela, Fernanda Medrado, né, tá aí causando na internet também muita coisa boa. Por quê? Porque elas começaram a pesquisar profundamente o que era o movimento feminista e tal. E eu comecei a assimilar essas informações. O Rafael foi atrás também, começou a me passar, né? Porque o Rafa estudava muito, lia muito, eu não tinha tempo tendo os filhos e tal. Então ele ia me passando. Nossa conversa juntos era extremamente intelectual, de formação. Até hoje o Rafael me dá muita formação, porque às vezes passa, ele diz, olha, tu viu o que está acontecendo? Não vi, não sei, tu, função de filho, casa, cursinho, parará, lá, né, natação, balé. E aí o Rafael chega, tá acontecendo tal coisa, né? E eu digo, me dá um posicionamento. O fulano falou isso, o Beltrano aquilo. Então a gente conversa muito isso é a nossa vida. A gente, né, se conhece, a gente já era amigo da época da internet de conversar, a gente é amigo até hoje, porque a gente gosta desses assuntos, ele me forma e eu vou atrás de mulheres inteligentes que vão me dar formação e vão me ajudar a esclarecer, né? Sobre mulher, sobre método Billings, aí eu aprendi com a Karen Mortean, que é a dona da Fertilidade Inteligente, que tem o Diário Desescolar, né, junto com o Silvio, minha amigona também. Tudo assim, contatos pela internet, a gente foi se falando, porque eu moro no sul do país, né? Então, para eu ver alguém assim, né, do pessoal que faz esse trabalho aí, que está aí, né, São Paulo, por aí essa região, né? Aí eu tenho que viajar, ou o pessoal vier aqui, porque senão a gente não se encontra, mas tem a bênção de ter internet para a gente se falar. Então, eu acho que assim, ó, o mundo de hoje é urgente mulheres que falem como é bom servir a Cristo, como eu me descobri católica, na minha essência verdadeiramente feminina, servindo a Cristo. O que é a feminilidade? Por que está perdida? Por que as mulheres estão perdidas? Então, a gente tem que falar. Tem que falar. Algumas são chamadas a falar com mais força contra o feminismo, né? Diretamente, bater de frente. Outras são chamadas a falar sobre a vestimenta, como é importante o reflexo do exterior, do interior que está transbordando. Então,
isso tem que ser dito por quê? Porque a sociedade saudável, cristã, ordeira, ela precisa de uma família estável, né? Homem, a mulher, né? Os filhos. E para ter isso, a mulher é aquela que dá o tom da casa. A mulher dá a luz da casa. Se nós formos comparar, a mulher é o sol, né? E os outros orbitam na volta do sol. Então, nós precisamos de mulheres, mulheres que não sejam meninas, né? Que sejam bem formadas, que compreendam o seu papel, que compreendam dentro da sociedade o que elas são, qual é o papel da feminilidade, né? E isso é muito bonito, porque assim, às vezes a gente pensa, né? A gente vê, com certeza, assim, ó, uma Ana Luísa, né? Vê enfim, várias meninas, assim como tu, né? Que são bem formadas, que leem, que vão atrás, né? E que falam coisas tão bonitas e tu pensa assim, ah, todo mundo é assim. E não, né? Tem mulheres que estão muito perdidas e que vão lá buscar, ou então que por acaso encontram um Reels, por acaso encontram um post, por acaso entram no Stories, né? Alguém indica, um amigo indica e ela vai lá e clica e se encontra ali e vê ali, dá o clique, ó, é aqui. É isso. Nossa, clareou. Ou até que conteste, que absurdo que essa louca tá falando. E aí vai lá. Quero entender tal coisa. O que absurdo que tá falando? Beleza, senta aqui, vamos conversar, né? Então, o nosso papel tá aqui para esclarecer, para mostrar. Isso eu acho fantástico. E como que surgiu assim esse despertar da feminilidade em você? Você sempre foi feminina, sempre se vestiu de maneira bonita em casa, né? Buscando a modéstia, buscando a beleza dentro de casa, nos lugares também? Ou você teve assim uma virada de chave, um despertar? E como que foi assim essa transformação, se ela aconteceu? Então, Ana, eu sou melancólica, né? Como toda melancólica, eu era muito tímida, muito reservada, muito envergonhada. Então eu não queria que me vissem, né? Embora as pessoas dissessem assim, ah, tu é muito bonitinha, né? Mas eu não queria ser nada, eu não queria ser bonita, eu queria ser invisível. Então, se tu olhasse meu guarda-roupa, ele era azul. Azul, assim, azul marinho, né? Ou preto. Roupas folgadas, que não me marcassem, não me mostrassem quase nada. E sentia muita vergonha, né? Isso quando eu era no início da adolescência. Aí depois fui ficando mais jovenzinha, né? Comecei a gostar de me arrumar mais, né? Comecei a achar interessante, que os meninos começaram a me achar interessante, né? E aquela função, né? De me arrumar, mas sempre assim, extremamente discreta, né? Nada assim que fosse uau, né? Enfim. Mas eu assim, não era muito de saia, gostava mais de andar de calça. A minha roupa era uma calça jeans, uma camiseta e tá bom, né? Não me arrumava para festas e tá tudo bem. Aí comecei a namorar o Rafael. E o Rafael me deu uma saia midi. E eu achei estranho, digo, ai, saia midi é vovó que usa, porque na minha época era o boom da mini saia. Imagina, eu sou da época do Tchan, do El Tchan. Então, assim, era aquela época, né, do El Tchan, as mulheres de mini saia, né? Eu não usei aqueles shortinhos, mas, assim, carnaval era comum as mulheres, ainda, né? Não sei, já nem vou mais, mas, enfim, né, a mulherada já estava usando. E até tinha uma mini saia ou outra, mas como eu era muito mignon, magrinha, nada ficava verdadeiramente marcando, né? Não era nada assim, então não era aquele tipo mulherão, assim, sensual, e já tinha uma personalidade mais introspectiva, então realmente eu era assim, não era aquele tipo de mulher, bum, chegou, né? Uhum. E aí eu comecei, aí botei aquela saia para agradar ele, e comecei a ver, nossa, que bonito, ficou bem, né?
E aí, como é que comprei? Nesses dias eu botei uma foto de uma outra, aquela saia, ano passado eu dei ela, porque eu ainda usava ela. Olha só, 20 anos que a gente tá junto, eu e o Rafa, a saia tinha 20 anos. Aí em seguida eu comprei uma outra, que até eu botei uma história, essa saia tem quase 20 anos, que é uma de bolinha, que eu amo de paixão. Eu digo, roupa não é descartável, né? Por favor, tá boa, vamos usar, né? Das lojas Renner, né? E aí eu tive uma da Mesma, a Mesma fechou, mas enfim, né? Voltando no tempo. E aí eu comecei a gostar de usar mais saia, gostar de usar mais vestidos, mas assim, feminina, né? No sentido de ser mais delicada, buscar ser mais gentil. De certa forma, eu tive uma boa formação humana. Minha mãe me deu uma excelente formação humana. E eu buscava sempre exemplos bonitos. Então, assim, a minha mãe, numa família de 7 mulheres, né? São 8 filhos e 7 mulheres. E as minhas tias são até hoje, né? Pessoas muito queridas, muito próximas a mim. E eu gostava muito de estar perto delas. E são mulheres incríveis, todas elas, cada uma com a sua história. E eu me inspirava muito. Então, eu tinha uma tia minha que falava muito nas princesas. Olha, Aline, as princesas, das princesas, não da Disney, né? As princesas da realeza, elas andam não com cabelão, elas não andam mostrando barriga, né? Olha, tem que andar como as princesas. Elas eram um modelo de inspiração, né? Então agora eu vejo a Kate Middleton, ela é um modelo de inspiração. E dá para dizer, olha, a princesa que é um modelo de inspiração, né? Anda bem vestida, anda bem arrumado, o corte de cabelo é bonito, anda discreta, a gente, né? Então era o que elas faziam. E também, assim, eu tinha uma avó, por parte de pai, que ela tocava piano, tava sempre de salto, ela velhinha, o chinelo dela tinha salto, dava com sainha, sempre passava o creme Pons, imagina, creme Pons, agora só aqui quem tem a minha idade vai lembrar o que que é. E então era assim, eu olhava a minha avó, ela era toda aristocrática nos gestos, e nossa, aquilo eu achava lindo, né? Aquilo me inspirava, me chamava a atenção, né? Então, assim, olha, não que seja um mérito meu, ai, a Aline buscou, não, eu tenho certeza que Deus plantou isso no meu coração, porque aquilo me chamava. Eu ficava fascinada pelo mundo da realeza, fascinada pelo mundo da delicadeza. Só que, claro, né, Ana, o que aconteceu na minha vida? Nós, seres humanos, temos boas tendências, mas essas boas tendências, se elas não forem bem ordenadas, elas se tornam más tendências, né? Então, eu tinha uma boa tendência, que era ser feminina, delicada, gostar do belo. Qual era a má tendência consequente a essa boa tendência? A futilidade. Então, eu tive que ser trabalhada isso. Isso eu agradeço até muito a minha mãe, porque nós temos uma fazenda que é da família e tal, e foi passando de gerações em gerações aqui. E eu não gostava de ir quando eu era pequena, porque tinha cocô de bicho no campo. E o capim me incomodava. Então eu não queria ir. Eu queria ficar tocando piano com a minha avó na cidade, usando sapatinho e meinha rendada, que era uma meinha que tinha com rendas. E vestido, porque eu não gostava de usar tênis, vestidinho. E eu dizia, não quero ir. E a minha avó dizia, ai, deixa ela comigo, que depois nós vamos fazer compras. Vamos passear, tomar um chá e ela vai tocar piano comigo. Ah, eu achava assim, mais um pouco eu tava num filme desses que a gente liga da Disney, né? Que tem a princesa e não sei o que lá, né? Então eu achava assim. E aí a minha mãe disse, não senhora, vai comigo. Né? Por quê? O que a minha mãe viu ali? Né? Que bonito ela gostar das coisas belas, que bonito ela querer andar bem vestida, mas a vida não é só isso. Uma mulher precisa saber lidar com a realidade. E o que é a realidade? A realidade vai bater depois na porta. É o cocô da fralda do filho, que eu dizia que nojo, que o meu marido queria trocar os cocôs, porque eu não tocaria em cocô de criança, né? E é lidar com criança passando mal, é lidar com louça suja, é lidar com roupa manchada,
Isso é a realidade da vida. E uma pessoa que não tem a mínima, uma mulher que não tem o mínimo discernimento de saber que tem uma sujeira, tem que ir lá e limpar, independente de ter nojinho ou não, que tem uma louça que tem que ir lá lavar, que tem uma roupa que tem que lavar e que não, né? Não é uma mulher que está preparada para a vida, não é uma pessoa que tem discernimento do que fazer da vida. Então eu tive que ser trabalhada nisso aí. Então agradeço demais a minha mãe por ter dito, não, tu vai, e ia. E ia para dentro da mangueira. Mangueira, talvez vocês chamem de curral, é onde se juntam os bichos. Os meus pais criavam ovelhas, né? E ali tinha que curar a ovelha. Tinha que deitar a ovelha no chão, tinha que tirar a bicheira. Bicheira é aqueles bichinhos nojentos, tirar para botar o veneno ali, porque a mosca larga aquele bichinho. E o veneno não, que é o remédio, né, de ovelha. Tinha que ajudar na época da tosquia. Eu nem tanto ia para o campo, né? Mas eu participava junto, estava junto ali. E se precisasse derrubar a ovelha no chão, eu tinha que saber derrubar, porque aquilo ali era o meu legado, eu tinha que saber lidar com aquilo ali, né? E aí a minha mãe começou a me ensinar a lida doméstica, a me incentivar, que eu gostava, sempre gostei do lar, isso é uma coisa que eu sempre amei. Amo casa, amo cuidar de casa, amo decorar casa, amo fazer bolos, né? Mas também eu tinha que aprender a lavar louça, limpar banheiro. Tudo isso foi feito junto, paralelamente, a minha formação, né? A minha vivência. Então, eu fui preparada para a vida, que é uma formação humana. Por isso que eu falo muito, às vezes, nos meus stories, me perguntam, né, Ana? O que eu faço? Eu digo, ajuda a tua mãe em casa. Como é que eu faço Sou jovem, tenho 16 anos, tenho 14 anos, como é que eu vou me formar para a vida? Eu digo, que livros tu me aconselha? Livros tem vários, mas eu quero saber se tu ajuda a tua mãe em casa. Eu quero saber se tu lava uma louça para tua mãe. Porque eu vou te dizer uma coisa, elegância sem ser serviço é futilidade. Então, se tu não te preocupas em servir, né? Eu vou me arrumar, vou ser elegante para que eu possa servir melhor, tu não serve, né? Aquela história, quem não vive para servir não serve para viver, aquela frase que tem. E é verdade. Né? Então, o que a gente vê? Uma geração despreparada, uma geração que não sabe, principalmente de mulheres, que não sabe fazer um arroz, que não sabe lavar uma louça. Eu digo, não precisa ser expert na cozinha, né? Mas o mínimo tem que saber fazer. Que acha que pode ficar no sofá chorando as pitangas e que o marido tem obrigação de tudo. E aí começam as brigas dentro de casa. Então, olha a noção, né? Fui caminhando didaticamente nessa minha fala para dizer que a falta de estrutura, né, que uma mulher não teve na idade correta de ser ensinada, ela vai aparecer mais adiante, né? Então, tudo na vida, quando a gente deixa muito para depois e quer proteger demais, ela não é boa. E para a mulher isso é incrível, né? Porque a questão toda é o seguinte, olha, o nenê, se tu não ensina bem pequenininho a dormir sozinho, quanto mais passa o tempo, pior fica. Vai ensinar a questão do sono. O paladar, se tu não ensina desde pequeno que tem que comer tudo, que insiste com legumes e tal, fica aqueles pessoas adultas desagradáveis que não pode ir para lugar nenhum porque não come isso, não come aquilo, né? Não fica mandando recadinho, eu não posso comer tal coisa. Tu tem aí, né, aquela pessoa que não sabe, né, nem ser uma convidada, né? Fica aquelas pessoas indiscretas, inconvenientes, preguiçosas. Então, eu assim, eu fico observando, eu e o Rafael comentamos muito que às vezes a gente recebe alguma visita, ou às vezes a gente vai visitar alguém e tem uma festa, algum evento, que muitas mulheres, muitas, estão vendo ali a louça, estão vendo a dona da casa se sacrificar sozinha ou outra pessoa e estão sentadas, olhando o celular. Quer ajuda? Quer ajuda não. Levanta e vai ajudar. A menos que tu percebas que tu tá sendo inconveniente, que a pessoa foi veemente no pedido de não, senta lá que é comigo, né? Vai fazendo, vai servindo na volta. Né? Então, isso é o mínimo de gentileza, de delicadeza, de elegância e de pessoas que buscam um bom propósito, né? Então, assim,
eu acho que, né, só fechando, assim, complementando o que tu me perguntou, na realidade, claro que Deus plantou uma semente no meu coração, mas essa semente, ela precisou ser regada, né? Ela precisou ser nutrida. E depois, evidentemente, que eu comecei a ler, estudar, ver sobre etiqueta, regra de etiqueta, porque às vezes as pessoas acham que até isso é frescura, né? E não é. A regra de etiqueta é uma deferência com o outro, né? É um carinho com o outro. Por quê? Porque se eu sento... Primeiro que se eu sou convidada a algum lugar e eu boto qualquer roupa, como eu já vi agora, casamentos, pessoas de calça jeans, né? É quase como um recado que eu tô dizendo pro outro, não tô nem aí contigo. Por quê? Porque a roupa não é minha. A roupa é para o outro. Eu me visto para o outro, é o outro que vai me enxergar, né? Então eu vou me dar o melhor de mim. Se eu sento a uma mesa, um jantar, e eu como de boca aberta, ou eu não tenho noção, eu não estou falando de frescuras, de firulas, mas de elegância, de saber em qual lugar eu estou, de saber qual é o meu papel. Então, tem mulheres também que casam com homens que ocupam um posto mais superior e acham assim, ele tem que saber, né? Eu não tô nem aí, né? Vai frequentar jantares com né, autoridades e que não sabem se portar. Então, a pessoa tem que, a mulher, principalmente, ela tem que buscar estudar isso, estudar vestimenta, estudar, isso é formação humana básica e que se perdeu. E claro que a gente tem que buscar o nosso papel enquanto mulher, feminilidade, o que é vida de santas, é evidente, mas a gente também tem que se buscar nos formar humanamente, enquanto mulheres, e qual o nosso papel. Nossa, muito legal essa questão que você falou sobre a feminilidade não, a elegância sem o serviço, ela não serve para nada, né? E quantas vezes hoje, até no meio católico, nesse pessoal que está surgindo, muitas vezes a gente acaba vendo o pessoal defender com tanta veemência, né, a modéstia, a elegância e tal, mas talvez uma coisa anterior a isso, que seja mais importante ainda, né? Começar por isso, que é a formação humana, né? Como você falou. Às vezes faz um texto enorme para falar sobre modéstia, que tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas não ajuda a mãe a lavar a louça, né? Como você falou. Então, muito importante mesmo isso. E para a gente ir encerrando o nosso podcast, eu queria que você demonstrasse assim, um caminho para as mulheres que querem começar a entender mais sobre si, que querem começar a ter uma descoberta da sua feminilidade. Por onde você indica que elas comecem? Porque você já falou, né? Começar pela formação humana. Então, buscar ajudar a mãe em casa, entender essas regras básicas, né, de serviço. Mas, enquanto formação como mulheres, o que você indica? Por onde eu começo a estudar? Pela roupa que eu tenho que vestir? Pelo serviço? Pela minha missão como mulher? Né? Por onde que essa mulher começa? Pensando numa mulher perdida que está descobrindo agora a beleza de ser mulher, e agora? Então, primeiro lugar, né, eu acho que é muito importante a gente falar que não existe um modelinho pronto. Quem está procurando um modelinho de católica, de mulher cristã piedosa, né, já está mal. Já está mal. Porque, em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo, tá? Vocês têm que se conhecer. Quem sou eu? Qual é o meu temperamento? O que eu gosto? Como é que eu sou? Como é que eu não sou? Né? Quem pode fazer aqueles testes de colorimetria faz, quem não, né? Tudo bem, não é mais por, mas primeiro se conhecer de verdade, né? Segundo ponto, se aceitar, né? Eu sou assim, eu não sou a fulana, eu não sou a beltrana, mas eu sou assim. O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim? Quais são os meus vícios dominantes? Quais são as minhas virtudes, tá? E buscar elevar minhas virtudes e buscar suplementar esses vícios, né? Corrigir esses vícios. Depois, superação. Como se superar? Aí que vem a tua pergunta. Como é que eu vou me superar? Como é que eu vou me tornar melhor dentro daquilo que Deus reservou para mim?
de olhos fechados, sempre. Nossa Senhora, exemplo de mulher, né? Cruza não, dobra os joelhos, junta as mãozinhas diante de Nossa Senhora, da imagem dela, vai lá e pede para ela interceder a Cristo para que tu sejas a mulher dos planos de Cristo que se assemelhe a ela e busca nela a tua amizade. A partir daí, exemplos práticos, perfis de Instagram, tá? Livros. Que livros? Obviamente vou indicar o meu, Dom da Feminilidade, né? É um livro super didático, eu fiz uma linguagem muito, muito tranquila, tá? E eu estou indicando não é para vender somente, mas sim para dizer assim que a mulher com a pouca bagagem de literatura consegue absorver. Por quê? Porque tem outros livros, como de Santa Edith Stein, que é maravilhoso, que é incrível, né? Mas se a pessoa já não tem uma bagagem de leitura, talvez se engasgue um pouco ali, mas insista. Privilégio de ser mulher, enfim, nossa, eu tenho tanto livro aqui. Bom, no meu perfil eu falo, tu também fala, eu sei. E buscar perfis aqui no Instagram, não percam tempo. Eu sei que a gente vai olhar um Reels quando vê, tá olhando, passando ali, né? A caixinha do nada começa a vencer. Não percam tempo. Busquem perfis, se formar ali, seguir perfis que realmente vão acrescentar enquanto mulheres, né? E busquem serem fortes, mas delicadas. Fortes no sentido de saber suportar as vicissitudes da vida com delicadeza, com gentileza e com amor. Por quê? Porque vocês têm que pensar que vocês estão fazendo não é para agradar exatamente o marido ou os da volta somente, que já é maravilhoso, mas é para agradar Cristo. Olha só. Então, quando eu vou me arrumar, eu estou me arrumando para Cristo. Por consequência, o meu marido ganha com isso, que tem uma mulher arrumada. Quando eu vou fazer um bolo para os meus filhos, eu estou fazendo esse bolo por quê? Porque Cristo pede que eu seja uma mãe amorosa, que eu faça esse bolo. Então é esse o pensamento, né? E se espelhar em Nossa Senhora. Nossa Senhora maravilhosa. O pessoal está falando ali exemplo de santas. Verdade, né? Tem aí a minha biblioteca católica, tem a Legenda Áurea, que embora seja voltado para crianças, mas dá tranquilamente para adultos lerem, porque é incrível. Histórias de santas, histórias incríveis de mulheres que suportaram muita coisa e viveram em santidade e que ensinam. Santa Teresinha, né? Santa Teresinha diz, de minuto em minuto se consegue muito. Olha aí, ó, já ajuda aquelas mulheres que estão passando por dificuldades. Então, quando a gente busca essa essência feminina, a gente tem sim que olhar para o alto, se mirar no alto e buscar tentar atingir esse patamar. Não ficar neurótica, não ficar louca e não querer ser igual, porque o plano de Deus para a tua vida é teu. Mas buscar aquilo como exemplo para a sua vida. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vive a nossa vocação, né? Com certeza. Quanto mais a gente se deixa ser guiadas, né, por Ele, mais a gente transparece a nossa feminilidade, a nossa essência como mulheres, né? Então, acho que realmente tudo vem da nossa intimidade com Ele, a nossa proximidade com Ele. E é aquela passagem bíblica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Né? Se nós mulheres colocarmos o nosso coração nele e ainda mais nos utilizarmos da maior ferramenta de todas, que é a Virgem Maria, com certeza a gente vai poder conquistar as virtudes, conquistar cada vez mais a nossa vivência plena da feminilidade. E quando você falou sobre o seu livro, com certeza eu indico que as meninas comprem, que as mulheres comprem, porque eu tenho ele, inclusive ele não tá aqui porque eu levei para casa do meu noivo esses dias que eu fui estudar lá, e eu levei ele mais uma série de livros, ficou por lá. Mas eu tenho ele, eu já dei uma boa folheada nele, eu li alguns capítulos e é tudo que você falou. Ele é muito bom, muito profundo e ao mesmo tempo traz uma linguagem muito fácil, né? Simples, né? De ser entendida. Como você falou, eu já li o da Edith Stein, mas assim, de fato, para aquelas que estão começando, para quem está
adentrando no universo agora, às vezes não tem o costume, né, mesmo de ler, não é uma linguagem simples, né, Sim. fácil. É muito filosófico, muito profundo. Muito, e nessa transformação, nesse início, para quem está querendo dar um up, né, um pontapé como mulher, o seu livro com certeza atende essa necessidade das mulheres. Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse podcast de hoje. Sem dúvida, foi muito enriquecedor. Essa frase que você falou sobre a elegância, eu vou te falar que tocou no meu coração de verdade, assim. Eu estou num processo, é claro, não é porque eu estou aqui na frente das redes sociais, né, à frente das câmeras, que eu sou, nossa, um exemplo de moça. Pelo contrário, eu também estou numa busca, né, também estou numa fase de estudar, numa fase de conhecer mais, de me preparar para o casamento, que também estamos nos aproximando. Então, para mim, foi muito bom ouvir isso, essa frase que você disse, né, que a elegância sem o serviço não adianta de nada, é pura vaidade, né, é pura futilidade mesmo. Você tá fazendo aquilo porque você quer aparecer, porque você quer se fazer de boa moça, e não porque você realmente vive aquilo, né? Então, realmente, me tocou bastante, eu tenho certeza que tocou as pessoas dessa live, e vai tocar ainda muita gente que ainda vai assistir essa live. Então, Aline, mais uma vez, Deus confirmou de novo a sua vocação aqui nessa live, tenho certeza. Porque você não só fala muito bem, expressa muito bem sobre esse tema da feminilidade, né, e tudo mais, mas você tem uma vivência de tudo isso. E você é o que você está falando, né? Você não é você não está inventando nada ou só falando uma coisa teórica, né? Você é o que você está falando, né? Então, a sua própria forma como você se porta, a forma como você se arruma, o seu cuidado, tudo isso transparece muito a veracidade das coisas que você fala. Então, mais uma vez, eu fico muito grata de coração. Que Deus abençoe aí muito o seu apostolado. Você pode contar comigo. E ainda vou me inspirar muito nos seus conteúdos, nos seus blogs, no seu livro, para trazer conteúdo. Querida. Eu aprendo contigo, tá? Eu gosto muito de ler o que tu escreve, gosto de ver teus reels, gosto mesmo, viu? E acho que a gente tem que só ter esse cuidado, de não ser uma caricatura, né? De ser verdadeiro, de estar ali mostrando o que é, né? O seu marido ficou elogiando a live inteira, hein? Não, Rafael é um exagerado, Muito obrigada, viu, Ana? Foi um prazer enorme poder conversar contigo. Gosto muito de ti, tenho um carinho muito grande, né? Como se fosse assim, uma irmãzinha mais nova que eu tenho, né? Eu tenho assim um carinho enorme quando eu vejo uma menina preocupada com as coisas que há muito tempo eu me preocupo e luto, né, para que aconteça, tá? Estamos juntas nesse nosso fronte de batalha, que é deixar as mulheres mais femininas e mostrar que nós não precisamos do feminismo para isso. Obrigada, Aline. Mais uma vez, Deus abençoe aí e pode contar comigo com o que precisar. Estamos aí. Obrigada. Um beijo também, gente. Obrigada por terem assistido essa live. Convido vocês mais uma vez a passar lá no perfil da Aline, seguir ela também, conhecer o trabalho dela. E é isso, a gente se vê no próximo Sabedoria Cast. Beijo, Aline. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.